Fala galera, hoje a gente vai falar sobre a entrevista do João Amoedo no Pânico e eu gostaria de deixar as minhas ponderações aqui do porquê eu não vou votar no João Amoedo e continuo preferindo Jair Bolsonaro. A primeira observação óbvia que eu consigo fazer depois que eu assisti a entrevista teve um pouco mais de 1 hora de duração e nos primeiros 30 minutos de duração da entrevista você pode colocar o João Amoedo e o Jair Bolsonaro no mesmo balde. Os dois se parecem muito nas ideias, principalmente quando se fala em liberdade econômica. Então, até os 30 minutos de entrevista, você não importa quem estivesse ali, João Amoedo ou Bolsonaro, as respostas teriam sido as mesmas. Vão cortar muitos ministérios para acabar com esse toma lá da cá, para acabar com esse negócio de promessa de ministérios em troca de apoio político, menos Estado interferindo na vida dos empresários, mais liberdade econômica, não estão usando dinheiro público para a campanha, é contra agências reguladoras, Anvisa, ANAC, ele disse que a melhor proteção para o consumidor é a concorrência, disse que irá investir mais no ensino básico e fundamental, e disse que em um primeiro momento não tem como cortar impostos, mas garantiu de que não irá aumentar impostos também. Quer dizer, é exatamente as coisas que o Bolsonaro fala. Mas então, qual é a diferença dos dois candidatos? Por que pessoas que votam no Bolsonaro não votam no Amoedo e vice-versa? Inclusive, no final da entrevista, um cara fez uma pergunta assim, onde ele perguntou qual que é a diferença dos dois. A resposta do João Amoedo foi colocar o Bolsonaro no mesmo barco que todos os outros políticos. Ele deu a entender de que o Bolsonaro, por estar há 30 anos na vida pública, ele se assemelha a todos os outros. Ele indagou por que o Bolsonaro não criou um partido para ele, por que nesse tempo todo de vida pública ele nunca fez nada. Chegou a dizer que é diferente do Bolsonaro porque o Bolsonaro já votou no Lula. Quer dizer, ele desqualifica o Bolsonaro para o cargo de presidente, meio que descredibilizando as coisas que o Bolsonaro fala, porque ele disse que eles são semelhantes na teoria, mas que na prática é diferente, porque na verdade ele vai fazer aquilo que está dizendo. O que deu a entender é que ele disse que o Bolsonaro não irá fazer todas essas reformas, porque disse que votou no Lula, que está na vida política há muito tempo com as velhas raposas e tal. Quer dizer, ele basicamente chama de idiota todos os eleitores que um dia já votaram no Bolsonaro. Na cabeça dele, ao criticar o Bolsonaro, você não tem a opinião de mudar, evoluir, crescer em alguma ideia. Se você foi daquele jeito há 20 anos atrás, é porque você vai ser do mesmo jeito 20 anos depois. Essa basicamente foi a resposta do Amoedo. A minha resposta para o Amoedo do que o Amoedo e o Jair Bolsonaro se diferem seria justamente na parte dos costumes, a questão moral. Deram a entender na entrevista, e ele dá a entender de que ele é um pouco mais conservador nos costumes. Ele é a favor da liberação do porte de armas, é contra a liberação das drogas, é contra o aborto, é a favor do casamento homoafetivo, tudo bem? É a única parte que difere, mas praticamente um conservador, meu Deus do céu. Só de ele falar que é a favor das armas, pô, já coloca na testa dele, conservador. É óbvio que eu estou exagerando um pouco, não é bem assim, mas com todos esses quesitos analisados, dá para entender de que ele é mais conservador nos seus costumes. Só que ele indagou o Jair Bolsonaro dizendo que, na prática, eles são diferentes. Na entrevista ele disse que, no momento, nós temos problemas maiores para lidar do que a liberação das drogas. Por exemplo, saúde, educação, segurança. Então, nós não precisamos de um pepino tão grande nesse momento como a questão das drogas. Só que ele deu a entender de que num futuro próximo, talvez ele abra um plebiscito para a liberação das drogas, porque ele quer ver como a política dos outros países que liberaram as drogas, como por exemplo o Uruguai, como a Holanda, que deu uma flexibilizada aí nessas regras, como eles irão se portar com essa questão. E depois ele vai tomar a decisão dele. Quer dizer, a gente já não teve exemplo suficiente, meu Deus do céu. O Uruguai aprovou há alguns anos a liberação das drogas e a violência só aumentou, o consumo não diminuiu. O que mais que ele está esperando? Por que ele deixou esse gap aberto aí? Não, a princípio eu não sou a favor da liberação das drogas, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. E a mesma pergunta que fizeram para ele sobre drogas, fizeram sobre aborto também, e ele deu uma esquivada, ele não respondeu. Ele já respondeu em outros momentos que é contra o aborto, mas uma pergunta que eu gostaria que tivessem feito, que não fizeram para ele nesse programa, ele diz que os integrantes do partido dele são livres para pensar sobre a maioria das questões, como por exemplo liberação das drogas, aborto. Então ele restringiu tudo o que ele achava mais coerente. Se você pensar dessa forma aqui, o resto não importa. E ele colocou a questão do aborto nesse pack do não importa. Ele não se importa se tiver alguém do partido dele
que seja a favor do aborto. Quer dizer, é simplesmente uma decisão da mulher. Ah, deixa que a mulher decide se ela vai abortar, é uma questão pessoal. Eu sou contra. Mas se quem quiser fazer, que faça. Quer dizer, ignorando completamente a vida humana que estaria ali para nascer, que vai ser abortada. Então o João Amoedo é um cara que realmente se assemelha bastante ao Bolsonaro na parte econômica, mas é um cara que não parece entender o quanto a parte moral é importante também. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem de que o consumo de pornografia com bonecas infláveis e até mesmo robôs tem aumentado exponencialmente na Ásia. Pessoas estão desistindo de ter relacionamentos reais de pessoas com pessoas para se relacionar com brinquedos sexuais, que eles dizem que já o satisfazem, que o tiram das grandes mazelas que a rotina os dá. Ah, não, ter uma mulher, ter um marido é muito complicado, é muita perturbação, eu tenho aqui a minha boneca, então tá tranquilo. Vai se perdendo o conceito de família, os valores morais vão se perdendo, e o que acontece? A sociedade fica aberta a ataques externos. Não só externos, internos também. Pessoas mal intencionadas que decidem mudar, revolucionar, alguma coisa, vão fazer esse tipo de coisa. Então o que o João Amoedo pensa, por exemplo, sobre a pornografia excessiva, sobre a ideologia de gênero? Será que ele acha que é simplesmente uma questão de opinião? Quem quiser faça, quem quiser que não faça. Será que ele é a favor de que o Estado influencie essas questões para as crianças? Ou se ele acha que os pais é que devem fazer isso? Então quer dizer, realmente ele se assemelha muito ao Bolsonaro na parte econômica, mas na questão moral é simplesmente ridículo. Isso porque eu não estou nem entrando no assunto aqui sobre a relação do partido dele com a ONU, sobre a Agenda 2030. Todo mundo que viu lá o site do Bernardo Kister sabe do que eu estou falando, que isso é um ponto crucial também. Eu gostaria de perguntar ao João Amoedo se ele acha que a economia é a única coisa que nós devemos resolver. Porque quando você tem dinheiro, você consegue investir em educação, você consegue investir em segurança, você consegue investir em saúde. Então, um país que tem uma economia forte é um bom país? É a única coisa com que nós devemos nos preocupar? Ou nós devemos nos preocupar com o tipo de cultura que está sendo produzido, com o tipo de hábito que as nossas crianças irão crescer, se eles irão ver muita pornografia, se eles irão interagir com esse negócio de ideologia de gênero, se eles vão passar a usar banheiros unissexes na escola, se eles vão falar que o Joãozinho que quer ser chamada de Maria tá tudo bem, não tem problema nenhum, isso não existe nenhum transtorno psicológico, crianças de 12 anos podem mudar de sexo se quiserem. O que o João Amoedo pensa sobre essas questões? E se não são apenas questões pessoais, se ele acha que são questões que realmente ditam o rumo da sociedade. E o Bolsonaro já deixou bem claro tudo que ele pensa a respeito disso. E eu vou dizer mais, muito do crescimento do João Amoedo se deve ao Jair Bolsonaro. Até 5, 6 anos atrás, ninguém tinha ideia do que era esquerda, do que era direita, do que era liberalismo econômico. Muita gente começou a se interessar depois que o Bolsonaro começou a aparecer. E não porque o Bolsonaro explicou para todo mundo o que era liberalismo econômico, mas ele se portou como um cara de direita e as pessoas começaram a pesquisar o que é a direita, o que é o conservadorismo, por que devemos lutar pelo Estado mínimo, por que o Estado interferir nas nossas vidas é ruim. Alguém que está querendo que o Estado diminua ao máximo para que as pessoas possam empreender, para que o Brasil possa voltar a crescer. A gente já viu esse discurso na boca do Bolsonaro. O Bolsonaro já disse que vai fazer isso junto com Paulo Guedes, junto com o general Mourão. Qualquer pessoa que seja a favor dessas ideias sabe que a única pessoa com chances de conseguir implantá-las hoje é o Bolsonaro. Então, o raciocínio mais óbvio de todos seria apoiar o Bolsonaro. Por que ele não quer apoiar o Bolsonaro? Essas coisas que ficam em aberto, que ele fica em cima do muro. Ah, eu não sou a favor da liberação das drogas, mas vamos ver o que a gente faz mais lá pro futuro. Então é isso, meus amigos. Essa é a minha análise crítica aí do João Amoedo, do porquê não tem condições de eu votar nele. Obviamente, em um segundo turno, por exemplo, entre João Amoedo e Ciro Gomes. Porra, é João Amoedo com certeza. Mas vocês percebem a diferença do eleitor do Bolsonaro para o eleitor do João Amoedo? O eleitor do Jair Bolsonaro vota com convicção no João Amoedo em um segundo turno contra um candidato de esquerda. Será que o eleitor do Novo votaria no Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro e Alckmin, por exemplo? O Kim Kataguiri, por exemplo, já disse que prefere o Geraldo Alckmin ao Bolsonaro. Vocês percebem a diferença de alguém que é de direita, de alguém que entende
que os valores morais são importantíssimos para uma sociedade, até mais do que a economia? É isso aí, meus amigos. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Um vídeo bem sério aqui para a gente analisar bem essa questão, porque eu acho que é um candidato que vale a pena ser dito. Então não se esqueçam do like, compartilhem com seus amigos aí que votem no Novo para saber o que eles acham. Muito prazer, eu me chamo Renan França e até mais.